Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Retornamos para darmos continuidade ao estudo que estamos fazendo esta semana sobre o ministério de Pedro. Agradecemos a você que nos acompanha a cada dia, onde quer que você esteja, que Deus esteja ouvindo as suas súplicas e também suprindo as suas necessidades. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te damos graças por uma vez mais podermos estar junto com os nossos amigos e irmãos para estudarmos a Tua Palavra. Sabemos que as pessoas estão espalhadas por várias partes do mundo ouvindo a Tua Palavra através destes áudios que nós gravamos e sabemos também que o Teu poder, do Teu Espírito Santo se faz presente com cada um de nós, onde quer que nós estejamos ouvindo a Tua Palavra. Nos dê a compreensão deste estudo. Fale ao nosso coração, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos então a respeito dos irmãos cristãos lá de Jerusalém que não gostaram que Pedro havia entrado na casa de Cornélio, mas depois que Pedro foi a Jerusalém, se reuniu com eles e explicou como tudo aconteceu, então eles ficaram maravilhados com essa experiência e também, então, tiveram a certeza de que Deus não faz acepção de pessoas, que o Evangelho é para todos. Aqui, quando chega neste ponto, em Atos, no capítulo 11, no verso 18, o escritor Lucas, ele dá aqui uma paradinha no relato do ministério de Pedro. Ele faz uma pausa e ele então começa a mostrar o progresso inicial do Evangelho entre os gentios. Nós lemos aqui em Atos capítulo 11, a partir do verso 19 até o verso 26, aonde que Lucas deu uma pausa do ministério de Pedro. E aí Lucas continua aqui no verso 19 dizendo o seguinte: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bom, este fato então aconteceu por causa da perseguição que havia sido iniciada por Saulo, antes da sua conversão, Saulo, quando participou ali do apedrejamento de Estevão, da morte de Estevão, aí os cristãos de Jerusalém, eles se dispersaram, eles fugiram para não serem mortos. E com isso o evangelho começou a ser pregado. As pessoas que estavam lá na Síria, na Fenícia, na Antioquia, e somente eles pregavam aos judeus helenistas, como nós chamamos, do mundo greco-romano. Então eles pregavam a estas pessoas em Chipre, Cirene, Antioquia, aos judeus. E acontece que a mão do Senhor estava com eles, eles eram abençoados e muitos se converteram ao Senhor através do testemunho que eles davam das suas vidas, de sofrimento e perseguição por causa do Evangelho. E essa notícia então chegou lá aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém. Os judeus cristãos souberam do que estava acontecendo lá em Cirene, Chipre e Antioquia, e aí enviaram Barnabé para lá. Quem era Barnabé? Barnabé era aquele mesmo que apresentou Paulo aos apóstolos e à igreja, porque os apóstolos e a igreja cristã em Jerusalém não estavam querendo aceitar Paulo como apóstolo, porque eles tinham medo de Paulo. Conheciam ele como perseguidor
e agora chega ali como apóstolo, chamado diretamente por Jesus Cristo, e Barnabé então ele introduz, ele apresenta Paulo. Barnabé, diz aqui, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Era um homem que eles poderiam confiar nele. Era um homem sincero, um homem usado por Deus. E Barnabé então vai até essa região aonde estava sendo pregado o Evangelho, Cirene, Chipre, Antioquia, e também começaram a pregar a alguns gregos que estavam ali. E quando Barnabé ele viu que muita gente estava se unindo ao Evangelho, aceitando a Jesus, ele então foi até Tarso, cidade natal de Paulo, para encontrar Paulo. E chegando lá em Tarso, era a capital da Cilícia, mas ele encontrou Paulo e o levou até Antioquia. E ali, em Antioquia, os dois, Barnabé e Paulo, permaneceram pelo menos 1 ano pregando a respeito de Jesus, e vejam que uma grande multidão ia crendo e aceitando o Evangelho, e ali em Antioquia, pela primeira vez, os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles viviam exatamente como Jesus vivia, como eles haviam ouvido falar de Jesus, assim os discípulos procediam. Muitas das vezes, amigos e irmãos, hoje, quando nós pregamos, nós levamos o Evangelho a alguém, muitos não aceitam porque nós não vivemos de acordo com o Evangelho que nós pregamos. Vejam a importância de nós vivermos o Evangelho em nossa vida. Se nós pregamos o amor, nós devemos amar as pessoas. Se nós pregamos a respeito de Jesus, que tem poder para transformar vidas, nós temos que mostrar a transformação que Jesus também fez em nossa vida, quem nós éramos antes e quem nós somos hoje. E então, os discípulos, por eles estarem vivendo uma vida semelhante à vida de Jesus, então pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E ali eles permaneceram e muitas pessoas foram aceitando e se convertendo ao Evangelho. E nós então vemos aqui que na cidade de Antioquia, lá na Síria, onde os refugiados começaram a pregar para os seus irmãos judeus e também aos gentios, e muitos deles estavam aceitando a fé. Então esta comissão de Jesus, que foi dada lá em Atos capítulo 1, verso 8, Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra, esta comissão estava sendo cumprida por meio dos esforços desses judeus helenistas cristãos, judeus que haviam aceito o cristianismo, e eles então foram os verdadeiros fundadores da missão aos gentios. Então aqui, por causa da dispersão, por causa da perseguição que Deus permitiu que acontecesse lá em Jerusalém, quando Estevão foi morto e que os cristãos tiveram que fugir, foi um meio que Deus usou para que o evangelho saísse de Jerusalém e fosse pregado às outras nações. E hoje também Deus pode usar outros recursos, para que nós possamos sair de onde nós estamos para levar o evangelho àquela pessoa que está precisando ouvir. Que nós possamos, assim como estes primeiros cristãos, também nos submeter à vontade do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo, deixarmos ser usados por pelo Espírito Santo, e maravilhas acontecerão na vida das pessoas e também na nossa, claro, pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós iremos voltar amanhã, dando sequência então a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.